Sextou. Eu fiquei sabendo de futebol, cerveja, churrasco, café, boas vibrações e a praia. Obrigada por me trazerem aqui. Eu me senti tão bem recebido, uma oportunidade maravilhosa estar aqui. Essa é uma foto gerada por a inteligência artificial. E no momento que eu ganhei consciência da inteligência artificial, eu estava escrevendo uma história e o ChatGPT sobre esse cara, o Zigzag Cody. Ele mora na minha fazenda e o motivo por eu chamar ele de Zigzag é do modo que ele persegue os frangos lá na fazenda. E eu já tinha ouvido falar do ChatGPT de um bom amigo meu. E naquela noite, para explorar as coisas, eu coloquei a história no ChatGPT. Escreva uma história sobre o coiote zigzag perseguindo meus frangos. E ele escreveu a história em 10 segundos diante dos meus olhos. Foi uma coisa mais impressionante que eu tinha visto na vida. E eu pensei, eu falei para minha esposa, eu tenho que ler isso para você. Foi um robô que fez isso. E ela disse, não tem jeito, não foi um robô. E eu disse para ela, foi um robô. E isso não vai se traduzir bem, mas não tem jeito de jeito nenhum que tenha sido um robô. E eu falei para ela, não, foi um robô. E eu estava olhando para isso e por um momento eu fiquei completamente impressionada, maravilhada com o que o ChatGPT havia feito. E por outro lado, o meu coração caiu lá no meu estômago e que eu percebi naquele momento que o mundo tinha mudado para sempre. O mundo não ia voltar a ser como antes. Em 1878, quando Alexander Graham Bell criou o telefone, ou quando a AT&T criou um dos uma das primeiras chamadas de vídeo, isso mudou tudo para nós. Tem iPhone, essas coisas que vocês estão apontando para mim o dia todo, internet, Google. Nós pensamos sobre o que o Steve Jobs fez, colocando isso no bolso de vocês. Agora tem TikTok, que permite as pessoas fazer coisas muito estúpidas. E todas essas coisas mudaram a gente, mas nada como a IA. Isso mudou para sempre. E tudo o que eu quero fazer é colocar todos os demônios, tudo relacionado à inteligência artificial, colocar de volta na caixa, porque se abriu a caixa de Pandora. Mas tem umas coisas legais que vocês podem fazer com a inteligência artificial. Por exemplo, eu usei esse prompt. Qual a melhor forma de fechar vendas no Brasil? E ele respondeu: café e boas vibrações. Eu também usei a inteligência artificial para criar esse clipe de música. Então, prestem atenção no clipe, na música, no cantor, em tudo que nós conseguimos juntar com a IA. Deem uma olhada.
Se vocês conhecem a banda Blink-182, provavelmente vocês vão conhecer. Mas é impressionante, a inteligência artificial fez isso. Nos últimos anos, a IA apareceu, vai ser o novo botão Easy, né? Você vai encontrar esse botão, o seu robô vai fazer tudo o que você quiser, fácil. E então, Steven Schwartz cometeu um grande erro. Ele entrou num tribunal na cidade de Nova York depois de juntar um brief num processo, e os outros advogados tinham pesquisado os casos, e quando sentaram, falaram com o juiz e disseram: todos esses casos no brief dele não existem. Foi um momento de grande vergonha. Isso esteve nas manchetes do mundo inteiro. Ele confiou na inteligência artificial. Ele até falou para o juiz: eu achei que ia me dar informações corretas. Ele perdeu o emprego por causa disso. Foi um grande embaraço. Não é sempre fácil assim. A primeira regra dos robôs é: nunca confie, sempre verifique. Porque se você pode usar isso para as coisas certas, para fazer propostas, para fazer todas as coisas que vocês fazem do ponto de vista de comunicação, vão usar para pesquisa, e vocês vão passar vergonha se não tirarem tempo para verificar. Isso aconteceu comigo há algumas semanas. Eu estava no ChatGPT fazendo pesquisa para um livro que eu estou escrevendo sobre prospecção fanática, continuação. E eu digitei procurando uma pesquisa como os vendedores, estamos lidando com outras pessoas, a conexão emocional. E ChatGPT mostrou vários estudos, um deles feito pela Universidade da Flórida, e era completamente falso, nunca havia sido escrito. E eu voltei para a IA e falei para o robô: você mentiu para mim, esse estudo não é verdadeiro. E ele disse: ops, eu menti mesmo. Então, precisamos entender a IA, e Steven não entendeu isso. Ele não tem propriedade do que ele faz para você, ele não tem empatia, ele não se importa de onde tirou, é uma máquina. E ele faz o que você pede. Quando você pede, ele faz o que você pediu. E se ele não encontrar uma resposta, ele vai inventar uma para você. Então, por isso, nunca confiem, sempre verifiquem, marquem isso no fundo da alma. Então, essa é uma foto que eu tirei com uma lente bem zoom. E eu estava com o CEO de uma empresa de tecnologia. Ele estava numa viagem, estávamos no meio do nada, e estávamos no meio dos arbustos, não tinha internet. E tinha internet, e ele estava baixando um artigo que estavam escrevendo para ele sobre uma revista em São Francisco, estava escrevendo para ele. E ele começou a ler o artigo em voz alta. Isso vai ter que mudar, isso vai ter que mudar. Ele começou a falar. E eu sentado do lado dele com um whisky Jack Daniels. Eu tinha tomado talvez 2, ouvindo ele. Eu me virei para ele, e eu sei que eu deveria ter ficado calado, mas eu não fiz isso. Eu falei para ele: parece que foi um robô que escreveu isso. E ele disse: não, não tem jeito. E eu falei para ele: eu tenho quase certeza que foi o ChatGPT que escreveu isso. E os robôs têm padrões que são bem fáceis de perceber. E ele disse: não tem jeito algum que um robô tenha escrito isso. E eu falei: eu tenho quase certeza, por que não pergunta para eles? E ele mandou uma pergunta para a empresa de relações públicas: foi um robô que escreveu isso? E eles responderam sim, e eles estavam super orgulhosos. Essa foi a cara dele. Isso também foi gerado pela inteligência artificial, mas ele estava furioso, ele estava muito bravo. Ele demitiu relações públicas por causa desse contrato. E demitiu eles porque eles não se importaram de fazer o trabalho. Por que eu estou pagando para vocês 6 dígitos por ano, 200, 300 mil dólares por ano, se vocês não vão investir nisso? As pessoas se importam se você se importar. Elas se importam se você investir na empresa delas. E essa empresa não fez isso. Então, não
coloquem na inteligência artificial. Como eles dizem nos Estados Unidos, eu estava falando no podcast, isso é ser preguiçoso, é fazer as coisas pela metade. Se você simplesmente copiar, colar da inteligência artificial e mandar para as pessoas, elas vão saber que você não se importa. E eu sei, eu sou um ser humano, você é um ser humano, nós queremos que as pessoas se importem, que elas façam o trabalho. Então, não coloca na inteligência artificial. E aí falam que a inteligência artificial matou a prospecção por e-mail. E nós vamos falar como isso se tornou difícil, vamos falar por que isso aconteceu. Então, 4, 5 meses com essa onda da inteligência artificial, as empresas vão estar escolhendo robôs para mandar os e-mails e substituir todos os SDRs. Eu sei que vocês têm isso, muitos de vocês vão me dizer... Olha o que está fazendo para ajudar os vendedores a vender melhor no mundo inteiro. Vocês pegaram isso do meu site e é um robô. Eles recebem isso e mandam para você de novo e de novo. Na primeira vez funciona e tem muito retorno, mas depois os números começam a baixar. Em um dia é quase impossível fazer que alguém abra um e-mail de cold prospecting, porque hoje em dia estão sendo mandados 8 a 10 vezes mais e-mails do que antes da inteligência artificial, porque não tem ninguém para fazer isso. E a inteligência artificial matou os e-mails. Falam que os vendedores sempre matam as coisas. Vocês ouviram o Aaron falando antes. Tem algumas coisas que não funcionam mais. Isso sempre acontece. O que funcionava em 1970, às vezes não funciona mais agora. Então, as pessoas vão ficar incomodadas, porque é uma coisa que todo vendedor já fez. Mas a inteligência artificial, ela faz isso exponencialmente mais rápido, ela mata as coisas. No meu podcast, eu olhei meu e-mail e havia uma linha de um e-mail de um vendedor. Aquilo chamou minha atenção, eu abri, eu olhei, a primeira frase era de um robô e eu pensei, não vou mais ler isso. O robô de novo me pegou, mas não vou mais ler. Então eu deletei e bloqueei. E isso é importante na era da inteligência artificial. Se você recebe um e-mail e vê que é um robô, você bloqueia aquele URL para sempre. Então, quando o podcast voltou, eu recebi 6 e-mails depois. E quando voltei, 1 hora depois, eram 6 e-mails exatamente com o mesmo assunto de diferentes empresas. Então, eu deletei e bloqueei todos esses. Olha só, isso funcionou para você porque eu abri e me mandaram 6 iguais. E a inteligência artificial mata o e-mail porque ela continua fazendo isso. E o ritmo da mudança, uma das coisas que nós estamos falando, entender como isso funciona, a inteligência artificial vai fazer ligações para você, deixar mensagens de voz para você. A inteligência artificial vai fazer vídeo e para vendedores, e isso vai morrer muito rapidamente, porque o vídeo ser personalizado pelo vendedor. Então, uma coisa que acontece muito rapidamente com a inteligência artificial, porque isso tudo é muito rápido com a inteligência artificial, é a grande ignorada. Nós temos que falar dessas respostas negativas. As pessoas em massa estão começando a ignorar tudo. Compradores, alguns de vocês aqui nessa sala falaram sobre isso. Vocês estão exaustos, estão cansados de tudo isso, de receber 200 e-mails por dia de vendedores, entre aspas, dizendo e os meus consultores disseram, as pessoas não respondem mais e-mails, porque os e-mails, a prospecção de e-mails morreu neste momento. Isso vai voltar, talvez, provavelmente, mas vai voltar sem os robôs, porque isso não está mais funcionando. E quando você começar a receber um e-mail por vez de novo, com um investimento nisso, pode voltar. Mas para vocês, como profissionais de vendas, é muito importante entender isso agora. É muito difícil captar a atenção das pessoas agora. Então, acho que o que nós vamos ver é uma mudança de tática muito mais frequente. E nas vendas, eu falei no rádio antes, mais cedo, estavam perguntando o que move um vendedor.
E uma coisa que nós falamos foi sobre os brasileiros, a persistência dos brasileiros. Eu não vou desistir, eu vou fazer de tudo, eu vou continuar. E Aaron disse, essa ideia toda, nós vamos trabalhar mais duro, fazer mais disso. Isso também morreu. E ele está certo sobre isso, mas a persistência não pode acabar, a persistência importa. Mas na era da inteligência artificial, a persistência sem diferenciação aumenta o barulho. Então, se você fica fazendo a mesma coisa, e um robô começa a fazer isso para você, você não vai conseguir. Então, o que temos que fazer é começar a pensar o que fazer para mudar as nossas táticas. Quando meu filho tinha... Quando meu filho estava na faculdade, ele conseguiu esse estágio. Ele conseguiu um estágio bem bom, em que ele trabalhava como assistente de marketing de uma empresa X. Então, ele não era uma empresa qualquer. Nos Estados Unidos nós temos várias instituições tipo essa. Aqui, por exemplo, quando você fica mais velho, você vai para uma espécie de asilo, assim como esse. É um condomínio. E daí, quando vocês ficam mais velho, saem desse condomínio, vão para um outro apartamento com mais recursos. E daí depois vocês podem ir para quando ficam mais velhos, ficam para uma outra instituição com enfermeiras e fisioterapeutas até o dia de você morrer. E para as pessoas que chegam nessas instituições, vai ser a última decisão que elas fazem nas suas vidas. E o meu filho, o que ele fazia? Ele basicamente só atribuía várias tarefas para trabalhar com essas pessoas, mas daí ele chegava nessas reuniões e então ele participava bastante. Ele chegou numa reunião específica, tinha essa grande sala, uma telona bem grande no final de uma mesa, e todas as pessoas de vendas e marketing estavam sentadas com cabeção assim. Tinha um cara com cabeção que era o CEO, ele estava muito irritado, furioso, ele estava doido, furioso, porque os vendedores não estavam vendendo da maneira que ele precisava para chegar a estabilizar as coisas. Então isso vai no meu filho quando ele estava na universidade, ele, por exemplo, quando ele trabalhava nos seus estudos, porque ele na verdade estudava bastante para isso, né, para chegar a um denominador comum. E o CEO chegava e falava: não, pessoal, você tem que fazer isso, tem que vender mais, você tem que finalizar isso, tem que fazer aquilo, aquele outro. Não sei o que vocês têm que fazer, mas tem que fazer. Tem que chegar nesse ponto. E daí meu filho chegou lá, no final das contas, parecia cena de filme, né? Tinha aqui os profissionais de vendas bem profissionais, que haviam trabalhado nisso por anos, anos e anos. Então eles apontavam seus dedos. Eles falavam: nossa, esses leads são fraquinhos. Essas pessoas não têm qualificação nenhuma. Então, lembrem-se, não é só para pessoas que não têm dinheiro. Esse serviço é para pessoas ricas. Você precisaria mais ou menos 3 mil milhões de dólares, mais ou menos, nos Estados Unidos, na verdade. E então tem a questão de depósito, né, na verdade, para entrar nesse sistema. Então as pessoas estavam gritando: não, esses leads são fraquíssimos. E o pessoal do marketing falava: não, peraí, não, vocês são fraquinhos. A gente está dando vários leads legais para vocês não conseguem vender. Vocês são um problema. Meu filho dizia: é uma briga tenebrosa no meio da sala. Eles, em vez de tentar colaborar, ter uma atitude positiva, eles estão brigando uns com os outros. Então meu filho ele fazia milagres, ele era super pacífico, então ele decidiu chegar nesse cubículo, né, onde trabalhava. Ele abriu o CRM, ele pegou 300 leads, os vendedores haviam abandonado, e abandonado no sentido que eles não respondiam, não eram bons, não prestavam, ele tirou ele do sistema. Ele pegou o telefone e ligou para eles. 30 dias depois, um mês depois, esse garotinho vendeu 5 milhões de dólares em depósitos. 5 milhões de dólares. Ele tinha 19 anos. Essas pessoas que trabalhavam lá ficaram embasbacadas, na verdade. Mas o que eles vinham fazendo? Eles tinham um lead e eles mandaram um e-mail. Ou tinha um lead ali e talvez poderiam ligar, deixar uma mensagem de voz, mensagem de áudio, mas a maioria era e-mail. E isso é importante para todo mundo que trabalha com SAT e trabalha na sua região.
tem muitos dos leads aqui nem recebem ligação alguma, mas nesse caso, meu filho ligou para todos eles. E 30 dias depois, 5 milhões de dólares. Quando a gente começa a pensar sobre os vendedores, pessoal das vendas, especificamente quando a gente chega nessa época que as coisas estão mudando por causa da IA, temos dois mindsets específicos. Por exemplo, o mindset, por exemplo, aqui, tipo esse aqui desse barril de chuva. Esse barril de chuva que a gente coloca no pátio, ele fica lá o dia todo coletando água da chuva, com a boca aberta, esperando que chova. E acontece que a maioria dos vendedores nessas equipes eram barris de chuva. Eles estavam esperando pela cisternas, na verdade. Eles esperavam ali, na verdade, esperavam que o momento certo, a pessoa certa. E tinha aqueles outros, aqueles que faziam acontecer. São aqueles que faziam acontecer, eles não vêm para essas conferências. Essas pessoas, eles olham, analisam o mundo do jeito que ele é, mas pensam, eu posso controlar o que eu faço, eu posso controlar minha resposta, minha reação, e eu posso controlar o meu mindset. Eu posso mudar, eu posso fazer várias coisas diferentes, independente do que aconteça, eu ainda assim vou encontrar a maneira de vencer. E é uma nova definição de persistência. Porque fazer a mesma coisa direto, várias vezes, não vai mudar o mundo. Então a questão é, no seu mindset, vocês vão ser aquela pessoa que faz acontecer? Vocês estão trabalhando com várias dessas pessoas que querem mudar, querem olhar as coisas por um novo paradigma? Mas, no meu caso, enquanto um pai que ensina sobre vendas, como que um garotinho de 19 anos entra em contato com pessoas bem respeitáveis, né? Nasceram nos anos 60, anos 60, 70, para vender tudo isso que ele vendeu. Como é que ele conseguiu fazer isso? Então, depois de tudo isso ter acontecido, o CEO chegou lá, então ele viu que ele havia conseguido fazer bastante coisa, então basicamente, ele teve uma fala bem bacana. E é a fala que eu tenho no meu LinkedIn. Então, a gente assistiu essa fala, a gente almoçou, e no almoço, eu falei, ok, eu entendi que você pegou esse telefone, ligou várias pessoas, eu entendo isso, faz cold calling, né, desde o ensino médio. E fazia isso no ensino médio também, fazer essa cold calling. Então eu falava, não, peraí, essa ligação fria, mas eu não entendo como que você entrou em contato com essas pessoas que têm dinheiro. Que tinham dinheiro. Porque eu tenho 19 anos. Olha o cabelo, seu corte de cabelo. E ele me disse o que falou. Ele me disse que ele pegou o telefone, convidou a ele para que viesse no campus, que tinha muito mais gente, e daí eu pegava essas pessoas, meu carro, e a gente dirigia, dava um passeio, e eles falavam sobre eles mesmos, falavam sobre memórias, namoradas, namorados, a sua vida no campus, jogar esportes, ou um professor específico. E a questão das pessoas mais velhas, eu não sei se é a mesma coisa no Brasil que é nos Estados Unidos. A questão das pessoas mais idosas é que eles têm muitos e muitos problemas. Alguma coisa nos seus corpos estão ficando doloridas, eles fazem cirurgias, e eles gostam de falar sobre tudo isso. Eles gostam, adoram. E ele dizia, eu tenho 19. E ele era um atleta, jogava esportes, e eu falava, nossa, sou perfeito. Porque eu não tinha ninguém para conversar, então o que eu fazia era só ouvir essas pessoas. Então quando ele voltava no escritório, na sua sala, tinha a questão dos cheques, né, que ele escrevia. O que ele fazia é que ele mudou o jogo. Ele tinha todos esses vendedores veteranos e ele fez com que eles se achassem super burros, porque ele fez aquilo que eles deveriam fazer. É sobre relacionamentos, relações. Prestem atenção, é uma camada extra. O meu filho, ele conseguiu navegar todos os 5 círculos de confiança que qualquer comprador também passa na sua decisão, na sua jornada de decisão. A primeira é sobre gostar. Por exemplo, gosto de você. Se ele não gosta de você, ele não vai comprar de você. O gostar de alguém pode ser desrespeito a como você se apresenta, o que você usa, suas roupas, seu sorriso. Mas para além disso, né, da sua primeira impressão, é estar atento, ouvir as pessoas. Por exemplo, a pessoa que você menos gosta na sua
vida é aquela pessoa que fica na frente de você falando de si mesma. Mas quando você está ouvindo uma outra pessoa, você se sente muito bem, você adora. Então a maneira mais fácil de gostar de você é ouvir as pessoas. E quando você escuta as pessoas, você faz com que elas se sintam importantes. Meio que sacia os desejos insaciáveis dos seres humanos. Como, por exemplo, não é possível tapar esse buraco. As pessoas têm que se sentir importantes. Por exemplo, é importante fazer nos sentir apreciados. Então, a maneira de fazer isso é escutar essas pessoas. É um presentão que você pode dar a elas enquanto seres humanos. Pensem, quando alguém dá um presente a você, como é que você se sente? Primeiro, se sente muito bem, né? As pessoas se importaram com você. Mas depois você vai lá e compra um outro presente para essa pessoa. E na questão de vendas é interessante. A gente faz várias perguntas, vários passos. E depois, e depois, e depois. Mais informações, mais uma demonstração, mais vendas, etc. Quando as pessoas se sentem bem, quando vocês escutam essas pessoas, isso acontece na fase de descoberta também, que vocês vão passar 80% do seu trabalho nas vendas na descoberta, é como se vocês devolvessem, dessem alguma coisa em retorno a essa pessoa. É um ressentimento, chama de ressentimento de premeditado. Será que vocês conseguem me compreender? A ideia de gostar de alguém está relacionada à ideia de ouvir essa pessoa. Pensem nos relacionamentos da sua vida, aqueles que são mais importantes para você. Por exemplo, a pessoa que você descreveria de tal maneira, no sentido de, por exemplo, essa pessoa completamente me entende. No meu caso, a minha esposa, Carrie. Mas esse relacionamento é muito mais importante do que qualquer outra coisa para mim. A questão é, vocês podem construir essas relações com as pessoas e isso pode mudar um salário de dedos. Se vocês estão ouvindo a pessoa, eles vão falar deles para vocês, a sua própria linguagem. Então, é só E esse é o contexto que você vai poder ajudar elas. Quando as pessoas entendem, percebem que você entendeu elas, elas vão confiar em você. Quando elas confiam, elas vão dar dinheiro para você, vão fazer negócio com vocês. Foi isso que o meu filho fez, é isso que o Aaron falou para vocês. Essa é a grande diferencial para o futuro. É isso que vai vencer o ruído, a capacidade de construir relacionamentos. E é por isso que agora, como vendedores, nós temos que nos tornar fanáticos por falar com as pessoas, ter conversas, como estamos fazendo aqui nessa conferência. Porque com quanto mais pessoas você falar, mais você vai vender, mais você vai se diferenciar. Se deixar a inteligência artificial fazer para vocês, vocês vão perder. Porque a IA, não importa o quanto vocês digam que ela pode, ela não pode ser você. O robô não pode ser você. E o fenômeno que está acontecendo agora, o Wall Street Journal escreveu uma manchete sobre isso no ano passado, é que o bias de que a inteligência artificial criou tudo. E o que diz é que no momento em que o ser humano lida com alguma coisa que depois descobre que foi criado pela inteligência artificial, por exemplo, uma foto, você olha uma foto e depois descobre que foi feita por inteligência artificial, ou no meu caso, entrevistas e depois descobrir que o currículo das pessoas foi escrito pela inteligência artificial, nesse momento nós paramos de confiar. Então, se olhamos para o mundo desse jeito, se a IA fez isso, tudo é assim. Isso é o que está acontecendo agora. Quando você recebe e-mail de prospecção, você vai lá e deleta tudo, põe no spam, porque você já imagina que foi tudo feito pela IA. E é por isso que os e-mails, se mandar um e-mail escrito pelo CEO, ninguém vai nem olhar, porque vai sentir que foi feito assim. Quando nós vamos para a web, para as mídias sociais, nós vemos coisas que percebemos que foram criadas pela IA. E isso se torna um mundo para nós, em que tudo pode ser fingido. Tudo, tudo. Foto, vozes, vídeo, banda. Eu precisei sentar com a minha equipe e dizer, se eu ligar para vocês e estiver pedindo dinheiro, não sou eu. Eu nunca vou ligar pedindo dinheiro, porque a minha voz está em todos os lugares. Então, é fácil um robô fingir a minha voz. Então, quando pensamos desse ponto de vista, um mundo em que tudo pode ser fingido,
e as pessoas começam a desconfiar de tudo que elas olham no digital. A única coisa que não pode ser fingida é isso aqui. O que estamos nós fazendo agora, a conversação, a conversa que temos com outros seres humanos. Esse é o diferenciador do futuro. É assim que vocês vão vencer. Agora, se vocês estão fazendo prospecção por e-mail, vocês estão mantendo as pessoas à distância com o e-mail, parem, peguem o telefone, entrem pela porta. O que nós estamos percebendo nos Estados Unidos é que agora nós temos que, pela primeira vez em 30 anos, bater de porta a porta, como antigamente. Por exemplo, mês passado, no Texas, nós estávamos vendendo soluções de milhões de dólares, entrando pela porta e tendo reuniões em uma sala de conferências. Isso não teria acontecido 20 anos atrás. Teriam nos mandado embora, mas agora as pessoas estão sendo legais, elas estão nos recepcionando, porque isso é real. Você vai lá, tem uma conversa com o chefe e 5 dias depois o chefe gastou $300 mil por um cold call pessoal, feito pessoalmente. Então, a comunicação síncrona, isso é que vai fazer a diferenciação para você. Você precisa se tornar bom nisso, bom na conversa. Criar a confiança, a jornada das pessoas tem que ser usada para a sua vantagem, porque no futuro os vendedores que vão estar no auge das vendas são aqueles que são bons nisso aqui. E isso é porque na era da IA, todas as pessoas na rede social que estão falando que as vendas estão acabando, eles estão mentindo, porque os vendedores hoje são mais importantes do que nunca, porque só vocês podem ter uma conversa síncrona, só vocês podem entender o cliente de verdade, só vocês podem passar pelos problemas dele, repassar tudo, ter empatia e resolver. Só vocês podem fazer isso. E enquanto as pessoas tiverem isso, elas vão precisar que outras pessoas invistam em tomar decisões que elas não têm confiança de tomar sozinhas. Então, vocês são importantes, vocês importam. No futuro, vai haver 3 tipos de vendedores. Os vendedores controlados por robôs, mandados por robôs, são aqueles que vão ser substituídos por robôs, aqueles que mandam e-mail. Eu tenho uma má notícia para vocês, vocês vão ser substituídos, acabou. Mas tem aqueles que vão ser os vendedores melhorados por robôs. Pensando então na vantagem da IA, como usar a vantagem humana, ter essas conversas, empatia, ser intuitivo, como capitalizar nisso utilizando a IA para nos tornar melhor. Assistam esse vídeo. Duvido que muitos de vocês tenham visto essa série dos anos 70 dos Estados Unidos. Quando eu era criança, eu era obcecada pelo Homem de 6 milhões de dólares. Ele
fazia esse barulho pulando. Eu fazia tudo isso na fazenda. Eu amava isso e sonhava em ser o homem que tinha um robô nele. Então nós estamos pensando nisso, falando disso há muito tempo. Como podemos unir homem e robô? É o material da ficção científica. E agora chegamos no ponto em que temos a oportunidade de fazer isso, falando de vendedores melhorados pela IA. Como utilizar a IA, se ligar a ela para ela tornar você melhor, mais rápido, mais forte. A IA deve deixar você com mais tempo para fazer o que você faz de melhor como vendedor. Então, provavelmente, se você não conseguir fazer isso, você tem que pensar em fazer outra coisa. Quando pensamos no vendedor do futuro, o homem de 6 milhões de dólares do futuro, ou o homem de 6 bilhões de dólares agora, há 4 níveis de inteligência. É a inteligência inata, o QI, o talento com que você nasceu. Você não vai ficar mais esperto, não vai somar ao seu QI. Depois tem o adquirido, o que estamos fazendo aqui. Vocês estão aprendendo, estão lendo livros. Aliás, obrigada por lerem meus livros. Essa é a experiência que soma a sua inteligência. Estávamos falando, as pessoas continuam aprendendo, aprendendo, aprendendo. E também tem a inteligência emocional, algo que você pode investir e você pode melhorar. E, em palavras simples, é a capacidade de gerenciar as próprias emoções. Mindfulness é uma maneira de falar disso. Como influenciar as emoções de outras pessoas. É algo que nós fazemos nas vendas. E também tem técnica. A inteligência técnica é a capacidade de usar a tecnologia para passar tempo com as pessoas. Então, no futuro, vamos ter que usar a tecnologia de uma maneira que outras pessoas não sabem usar. Agora, provavelmente, há pessoas na sua equipe que dizem: eu não gosto disso, não gosto de IA, não sei usar, não sou bom com computadores, não sou bom com tecnologia. Essas pessoas estão fadadas ao fracasso, elas vão ser substituídas por robôs. Mas agora, as pessoas que estão usando a tecnologia para impedir a comunicação com pessoas, para manter a distância mandando e-mail, essas vão ser substituídas por robôs. Mas tem as pessoas que usam a tecnologia para obter mais tempo para ficar com as pessoas. E essas são as pessoas que vão ser melhoradas pelos robôs. Então, muitos de vocês aqui são líderes nessa sala. Eu vou mudar um pouquinho e falar de vocês como líderes em relação à IA. Essa é a lição número 1. A primeira razão para falhar nas vendas é um pipeline vazio. O primeiro motivo do fracasso é um pipeline vazio. Isso era ontem e isso vai ser amanhã. Então, como líder, vocês precisam começar aí. O primeiro motivo do fracasso da sua equipe vai ser a falta de leads no pipeline. Isso é um fato. E o principal motivo pelo qual você não tem oportunidades no pipeline é porque os seus funcionários não estão tendo conversas o suficiente com outras pessoas. Quanto mais pessoas a sua equipe conversar, mais vai encher o pipeline e mais vendas vai haver. Então, o sucesso para ir para o próximo nível depende de como a sua equipe investe o seu tempo. O maior preditor do sucesso é o tempo que passamos conversando com pessoas. Como líder, você precisa pensar dessa forma. O pipeline importa. Quanto mais pessoas conversarmos, maior será o pipeline. Então, como líder, essas são algumas coisas que vocês precisam fazer. Vai até a sua equipe quando sair daqui. Passe algumas semanas analisando tudo que vocês estão fazendo. Agora, nos Estados Unidos, 70% das pessoas estão perdendo tempo em vez de ter conversas síncronas. Então, analisem tudo, ponham abaixo, descubram onde vocês estão desperdiçando tempo. E conheçam a inteligência artificial. Isso também é importante. Vocês precisam tomar a dianteira nessa curva. Eu estou ensinando as pessoas de maneiras a usar a IA para passar mais tempo falando com pessoas. E os líderes, às vezes, não sabem disso. Não estou falando de coisas difíceis, são coisas simples.
Agora, como líder, vocês precisam investir em aprender tudo que podem sobre a IA. Então, próxima coisa, olhem para essa auditoria e façam um brainstorm. O que podemos fazer com a IA? O que a IA pode fazer para nós agora? Nos dar mais tempo para falar com as pessoas e passar mais tempo, mais leads no pipeline. E outra coisa, vocês não podem abarcar tudo de uma vez. É demais. Então, crie prioridades. Nós podemos fazer estas coisas agora, nós podemos entregar isso para a IA e nós podemos trabalhar dessa forma. Então, uma coisa que eu falo é dos 3 As. Eu vou falar disso daqui a pouco. Nós trabalhamos. E então, como um líder, uma coisa que você pode fazer é ajudar a sua equipe com o planejamento antes da call. Como nós encontramos informações sobre a pessoa que vamos encontrar? Para isso, você pode usar a Zia da Zoho, ChatGPT. Eu gosto muito dessa maneira de unificar tudo. Vocês podem olhar para os dados que estão vindo do seu provedor de dados e preparar a equipe e até mesmo usar a IA para preparar perguntas. E depois, resumos depois dos calls. Né? Quem está usando isso? Nós usamos isso em todas as chamadas. Seja pessoalmente ou online, nós usamos a IA para fazer um resumo das chamadas. Isso é importante. Nunca confie, sempre verifique e depois mandamos isso para os nossos clientes. Isso ajuda a encolher o ciclo de vendas, porque nós sabemos exatamente o que vai acontecer depois. E funciona, os clientes adoram. Vocês podem fazer isso amanhã como líderes. Então, vocês precisam pensar em como vocês trabalham nisso para melhorar. E vocês precisam escolher, priorizar e adotar a IA para o seu time. E depois vocês precisam, depois de adotar, precisam adaptar ao seu processo. Porque uma situação é diferente, os seus clientes são diferentes, então tudo bem, vocês adaptam. E depois, por último, vocês trabalham nisso até se tornarem experts nisso. Um de cada vez. E vocês continuam trabalhando, até que se torne natural e vocês possam ir para a próxima coisa. Mas as promessas agora que vocês podem usar a IA como líder para guiar a equipe, isso é o que eu uso aqui. Se não está dando mais tempo para você, se a IA não está dando mais tempo, vocês estão fazendo errado. Parem de fazer isso. Ela precisa dar mais tempo para você passar com as pessoas. Eu estava na Índia trabalhando com um pessoal lá naquele país, estava num hotel, e daí eu cheguei nessa sala de conferências, comecei essa capacitação que era bem importante para essa empresa. Tá no andar mais alto e você olhava lá de fora, tinha o Oceano Índico, aquela cor azul, azulzinha. E o CEO da empresa começou a sua fala, mais ou menos como eu comecei hoje. E ele olhou para o grupo todo e falou: bom, pessoal, eu quero que vocês percebam que não tem garrafa plástica nas suas mesas. Ele falou em como ele amava o oceano, como ele fazia caiaque, surfava, e ele via várias garrafas flutuando no mar. E ele tomou a decisão de que a gente vai beber água, mas nunca mais de garrafas plásticas. E ele apontou algumas imagens, né, na sua mesa. Bom, enquanto eu, americano, na Índia, eu tenho uma regra básica: não bebam a água deles. Eu tomei a água lá na Índia e foi bem ruim no dia seguinte. Então, tinha essas duas garrafonas, bombonas de água bem atrás de mim e eu ficava olhando assim, nossa, meu Deus. E eu falei: não, eu não sei o que eles vão beber, mas eu certamente não vou beber isso. Então, eu comecei a beber café. Pelo menos o café foi fervido, né? Eu vou ter uma chance de não ter disenteria por tomar café. Então eu tomei café o dia todo e chegou um momento que tinha um intervalo. O meu café, minha xícara estava vazia. E foi nessa sala vazia, que estava mais ou menos ali do lado de fora da sala de conferências, eu peguei ali a máquina de café para pegar mais café. E eu vi, meu Deus do céu, algo do tipo, tinha vários garçons indianos com várias bombonas de água e eles estavam colocando
essas garrafas, bombonas ali. E então, basicamente, eu percebi que eles iam possivelmente jogar no oceano. E eu pensei, nossa, mas não, eles estavam fazendo outras coisas. O líder havia dado ordens bem claras. Não podemos mais usar águas, garrafas plásticas na nossa mesa. Mas essa era a ordem. Mas é importante que vejamos aqui, o que ele estava fazendo era outra coisa diferente. E essa é uma lição bem importante. A ambiguidade é a mãe da mediocridade. Se você quiser mediocridade na sua equipe, se você estiver nesse mundo de mudança, você tem que ser menos do que claros. Então vamos pensar um pouquinho no CRM, porque a gente está numa conferência de CRM. A gente começou a entrar nessa área lá pelos anos 90. 99 foi a primeira vez que eu me lembro. Eu tive que preencher uns documentos, mas em 95, na verdade, tivemos vários colegas da área que se salientaram e eu me lembro da implementação do CRM na minha empresa em 99. Então a gente reuniu todo mundo, toda a equipe de vendas, olhamos nos olhos de todos e falamos as regras, declaramos: se não tiver no CRM, vai ter problema. E então olhamos para essas pessoas, se vocês não colocarem no CRM, vocês vão ser demitidos na hora. Adivinha quantas pessoas foram demitidas? Nenhuma. Porque ninguém ia se arriscar a dizer, não, azar de vocês, eu não vou colocar esses dados no CRM. Não, com certeza não. E a gente tem feito isso por 30 anos. Não faz diferença para onde eu vou. Se não tiver no CRM, não vai rolar. Ei, pessoal, vamos lá. Porque eles não colocaram os dados no CRM. No caso, teve uma questão de ambiguidade. Então vamos parar um pouquinho. Acho que nós sabemos onde estamos em termos de IA, nós líderes. De repente, tudo muda. Por 30 anos a gente conseguia dizer, se não estiver lá, não acontecia. A única pessoa que estava se machucando, geralmente, utilizando o CRM, ou era o representativo, ou a pessoa atrás do representante que queria o cargo dele. Mas não era um nível mais alto da empresa. E é por isso que a gente nunca demitiu ninguém. Mas agora pense na direção da inteligência artificial. Minhas projeções, minhas crenças. E com os IA, a gente consegue ver que a IA, eles não vão conseguir atuar junto com o CRM. E, por exemplo, a gente vai chegar a olhar os dados, informações sobre vários lugares. O próprio CRM, né, ele vai entregar uma lista de coisas, empresas e prospectos para você ligar. E esses prospectos vão ser altamente qualificados e certamente vão converter. Isso a gente estava falando um pouquinho antes, né? Se não for qualificado, para que vamos gastar nossa energia nele? E o CRM pode conseguir isso para você, dar isso para você. Então a gente está, por exemplo, assim, a gente pode fazer projeções assim, daqui a 4 ou 5 anos, talvez, ao mesmo tempo, a inteligência artificial ela consegue vasculhar todos esses dados em busca de padrões. E agora o seu representante, se ele não colocou contatos, informações no CRM, se ele não faz isso, o que acontece? Alguém outra parte do país se machuca porque a IA está dando informações erradas, a IA não dá informações encontradas, de repente eles vão orientar, não, pessoal, você deve vir aqui, então está errado. Se você... Isso é uma coisa básica com a inteligência artificial. Você tem posse dos resultados, não a própria inteligência artificial. Se botar lixo para dentro, você vai botar lixo para fora. Então, se você colocar informações ruins, você vai receber más informações. Pensem nisso como líderes das empresas. Vocês têm todos esses vendedores colocando todos esses dados ali. E se alguém estiver colocando a inteligência artificial, colocando vendedores colocando informação lixo no seu CRM, agora isso importa. Antes não importava, mas agora importa. Porque se vocês forem ambíguos em relação a isso, vocês vão ter problemas com o CRM, vão ter resultados ruins e vão ser superados pela concorrência. Eu estou olhando no olho de vocês e dizendo para vocês, guardem as minhas palavras. A disciplina do CRM hoje importa. Essa é a linha que foi traçada.
não pode mais dizer se não está no CRM, não aconteceu, porque precisa estar no CRM sempre e vocês precisam achar um jeito de fazer isso. Vocês acompanham? Então eu vou contar só mais uma história antes de ir. É minha história favorita da época da pandemia, a história de Cleon Papadimitriou. Ele era um estudante universitário da Grécia, na Escócia, aliás, mas ele era da Grécia. E ele estava na Universidade da Escócia quando aconteceu a pandemia. E no momento, o Reino Unido tinha mandado todo mundo para casa, tinha parado as universidades, tinham parado trens, tinham parado barcos, aviões. E ele ficou lá sozinho. Era da Grécia, tinha uma grande família, amava a sua família, estava morrendo de saudade de casas. E tudo que ele queria era ir para casa. Mas ele estava preocupado que em algum momento o Reino Unido fosse fazer uma quarentena da ilha toda e ele não fosse poder sair. Então ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que agir. Então ele criou um plano de fazer as malas, subir numa bicicleta e voltar para a Grécia de bicicleta. Ele ia pedalar todo o caminho até a Grécia. Então ele juntou um pouco de água, um pouco de pão, umas latas de sardinha, manteiga de amendoim, subiu na bicicleta e começou a pedalar sozinho. Umas 8 horas depois que ele começou a viagem, ele está na beira da estrada, absolutamente exausto, o corpo inteiro doendo. Ele está lá sentado e ele está se sentindo péssimo. Ele acha que não vai conseguir. Está pensando de como essa viagem inteira foi um horror. Ele está pensando em voltar. Eu vou voltar para onde eu estava antes. E é mais ou menos o que eu sentia sobre colocar a IA de volta na caixa de Pandora. Mas para ele, veio um bom samaritano, viu ele ali sentado na beira da estrada, percebeu que ele estava passando por apuros, desceu do carro, deu uma água gelada para ele e perguntou o que ele estava fazendo. E ele contou. E o bom samaritano, então, essa pessoa amigável que parou, disse a ele: sobe de volta na bicicleta. E o que disse para ele: é difícil para você isso, porque você está pensando na viagem como um todo. Então, isso é demais, pensar no todo. Então, se concentre em uma volta do pedal por vez. E ele subiu na bicicleta e fez isso, uma pedalada por vez. Ele atravessou 5 países, 2.000 milhas, e ele chegou na Grécia. A história estava em todas as notícias, foi assim que eu fiquei sabendo. E quando eu li, eu achei essa história muito inspiradora. Mas o que eu mais gostei da história foi o que ele disse. Ele disse: quando você começa uma viagem, quando você estabelece uma meta e coloca uma meta muito alta para você, eu quero que vocês pensem isso ao sair dessa conferência, sobre o que vocês aprenderam. Quando você estabelece altos padrões para você mesmo, quando você é ambicioso, quer fazer algo grande, você vai falhar muito, mas você vai aprender sobre você mesmo e muitas vezes você vai se surpreender. Então ele disse que quando ele estava tentando entender e descobrir como ele ia fazer, como ia chegar lá, por muito tempo ele não acreditou que ele ia conseguir, ele não acreditava que era possível. Mas foi depois de passar pelas metas e aprender as lições e passar por toda a dor, ele percebeu que qualquer coisa era possível. E quando eu li essa história, isso me trouxe de volta para as coisas que podemos controlar, nossas ações, reações e mindset. Então, quais foram as cadeias das possibilidades que ele encontrou e que ele liberou na mente dele? Ele, de repente, percebeu que tudo é possível. Então, essa é a minha mensagem para vocês quando vocês estão saindo daqui. Vocês têm que pensar diferente, vocês têm que se abrir para todas as coisas que vão mudar, vocês têm que estar preparados. E quando vocês se sentirem assoberbados, olhem para o pedal e deem uma pedalada por vez. E eu vou deixar vocês com isso. Eu tive que colocar isso aqui para vocês me darem um grande aplauso quando eu disser isso. Tamo junto, galera. Obrigada.